Bom, pessoal, agora a gente vai ver o início da Segunda Guerra Mundial, que, como vocês já sabem, foi no momento em que o Hitler invadiu as terras da Polônia a contragosto da União Soviética. Então, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, quando Hitler utiliza uma técnica chamada Blitzkrieg, que significava em alemão guerra relâmpago. Então, ele invadiu a Polônia usando esse sistema tático, que é um sistema muito rápido. E ele matou cerca de 70 mil pessoas na Polônia em menos de uma semana. Numa guerra relâmpago, os ataques são simultâneos. Então, pelo chão, pela terra, ele ia usando os tanques e pelo céu ele ia fazendo bombardeios de aviões. Então, ele atacava por dois ângulos ao mesmo tempo. Por isso que ele teve um sucesso e foi bem rápido a invasão da Polônia. Quando ele faz isso, a gente tem então o início oficial da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética volta a conversar com ele e eles entram num acordo de que o leste da Polônia vai pertencer à União Soviética e não ao Hitler, como ele estava tentando fazer. Então, como o Hitler não tem aí um sucesso firmado na Polônia, ele começa a invadir outros países, sempre em busca desse espaço vital para que os arianos pudessem viver. Então, ele vai invadir a Dinamarca, depois ele invade a Noruega, em seguida ele invade a Bélgica, depois ele invade a Holanda, depois ele invade Luxemburgo, depois ele invade a França. A parte da França que interessava para o Hitler era a parte do norte, porque era um local mais cultural e o Hitler tinha uma ligação artística muito grande, ele sempre quis ser pintor, embora não tenha conseguido. Então ele desejava o norte da França, porque ele tinha uma admiração, principalmente pela Torre Eiffel. Então ele fica com o norte da França e no sul ele deixa que seja criada uma república com um presidente. Então foi o país da República de Vic. Aquela parte ele não quis ocupar, mas o governo era obrigado também a acatar alguma decisão dele, caso ele mandasse alguma ordem para lá. Nesse mesmo momento, a Itália vai ocupar no norte da África o Canal de Suez. E essa região pertencia à Inglaterra. Então os confrontos aqui, os problemas, vão começar a aumentar entre os dois grupos da guerra. Logo em seguida, o Hitler vai usar sua Luftwaffe, que era a aeronáutica da Alemanha, para fazer confrontos cada vez mais violentos. Só que ele vai enfrentar uma aeronáutica muito mais equipada do que a dele, que era a RAF, a Real Força da Aeronáutica da Inglaterra. Por que a aeronáutica da Inglaterra era melhor que a da Alemanha? Porque a da Inglaterra já tinha sistema de radares nos seus aviões para poder detectar os alvos com mais facilidade e a uma distância muito maior. Então, os confrontos entre a aeronáutica da Alemanha e a aeronáutica da Inglaterra foram bem marcantes durante a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário da primeira, na Primeira Guerra Mundial os aviões recém tinham sido inventados, eram muito simples, as pessoas iam sentadas no avião jogando a bomba com a mão. Então agora na Segunda Guerra a gente tem uma tecnologia bem mais evoluída, tá? Em 1941, o Japão, que andava meio quietinho aqui nessa história toda, vai ocupar a região da Indochina. E essa região da Indochina era uma área comercial dos Estados Unidos. Então é nesse momento que os Estados Unidos vai se manifestar, porque até então os Estados Unidos estavam quietinho na dele aqui no continente americano. Então os Estados Unidos diz que não vai mais vender petróleo para o Japão, e o Japão dependia do petróleo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também vai embargar todos os bens que os japoneses tinham dentro dos Estados Unidos. Então, japoneses que moravam nos Estados Unidos perdiam os seus bens materiais. Aí, o Japão então reage e ataca a maior base naval que os Estados Unidos tinham, que era Pearl Harbor. Nesse dia,
quando o Japão atacou Pearl Harbor, ele deu um prejuízo de 80 navios e mais de 700 soldados. E é aí então que os Estados Unidos realmente entram na Segunda Guerra com força total. Nesse momento a Alemanha vai invadir a Romênia, depois vai invadir a Bulgária, depois vai invadir a Grécia, depois vai invadir a Iugoslávia, até que o Hitler então vai se sentir forte o suficiente para atacar a União Soviética, que era o grande desafio que ele tinha, porque a União Soviética era muito preparada e bem unida. Então ele vai criar a Operação Barbarossa para tentar entrar nas terras da União Soviética, mais especificamente na Rússia, onde ele tinha uma grande quantidade de minério, que é essencial numa guerra, de cereais, que também é essencial, porque em momentos de guerra o alimento sempre acaba faltando, e também de petróleo. Na Operação Barbarossa, o Hitler perdeu mais de 4 milhões de soldados. Por quê? Porque conforme eles iam avançando no território da União Soviética, eles eram surpreendidos pelo frio. O mesmo problema que aconteceu com Napoleão Bonaparte anos antes, quando a gente viu lá no nosso 8º ano, né? Na Batalha de Moscou, o Hitler vai ser vencido, então ele não consegue completar a sua Operação Barbarossa e ele acaba retornando para a Alemanha já com aquele sentimento de derrota, né? Só que mesmo o Hitler tendo sido brecado e não ter conseguido chegar até a capital do Império Russo, os aliados estavam com muito medo dele. E os aliados percebem que o Hitler não estava para brincadeira, porque ninguém esperou que ele ia ter tanto sucesso assim, invadindo as terras da União Soviética. Então o que os aliados fazem é buscar apoio. E nesse momento, mais de 50 países vão se unir ao grupo dos aliados para ajudá-los a deter o grupo do eixo, mais especificamente a deter o Hitler conduzindo a Alemanha. O Brasil vai ser um desses países que vai entrar no grupo dos aliados, mas isso a gente vai ver separadamente para poder ver os detalhes um pouco melhor da nossa participação na guerra. Como vocês puderam perceber, até aqui o Hitler já tinha invadido 12 países. Lógico, ele tinha ajuda da Itália e do Japão? Tinha, mas pouca ajuda. Tudo isso aqui foi mérito basicamente dele, dos soldados dele e das tecnologias criadas dentro da Alemanha, mesmo que a Alemanha não pudesse mais criar armas desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Então Hitler não tinha mais tempo para estar se preocupando com as chamadas raças inferiores. É aí que ele começa o seu projeto chamado Solução Final. E a solução realmente para ele era se livrar dessas raças inferiores e mandar exterminar o máximo possível de pessoas que estavam morando nos campos de concentração. É aí que as câmaras de gás vão surgir, matando mais de 3.000 pessoas por dia em cada um dos campos de concentração que os alemães tinham, certo? Então essa é a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, aquela fase em que a Alemanha vai mostrando todo o seu poder, vai crescendo e vai assustando o mundo. Depois a gente vai ver o que vai acontecer na segunda fase, quando a Alemanha começa a perder força, ok?